Senhor, a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras, dando sequência na leitura, livro do Êxodo, capítulos 16, 17 e 18. Vamos à leitura. Deus manda o maná. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo. Aleluia, glória a Deus. Depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para esse deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá a cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá que ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel à tarde: sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão toda a congregação dos filhos de Israel, e eles viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda a carne. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, falando-lhes, dizendo: entre as duas tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho em redor do arraial. E, alçando-se o orvalho, caindo, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda e redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era. Disse, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava aos que colheram muito, nem faltava aos que colheram pouco. Cada um colheu o tanto que podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, algum deles deixaram para o dia seguinte, o que criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eis que, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Ele disse: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozei. O que quiseres cozer na água, cozei em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem houve algum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias colhereis, mas ao 7º dia, que é o sábado, nele não haverá. E aconteceu que ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher,
mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede isto, que o Senhor vos deu o sábado, como isso é no sexto dia, o vós dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, para que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer nesse deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, e guarda para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão pôs diante do testemunho em guarda, e comeram dos filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra. E habitaram e comeram maná, até que chegaram os termos da terra de Canaã, um gomer e a 10ª parte do efa. Perceba a provisão de Deus. Aqui nós vamos ver algo miraculoso e milagroso do Jeová Jirê, ou seja, o Deus que provê. Da mesma maneira que ele proveu o cabrito, o carneiro para Abraão sacrificar, em vez de sacrificar o seu filho Isaque, agora aqui Deus vai mais além. O povo reclamou que não tinha pão e que não tinha carne. Deus envia o maná e envia as codornizes, faz sair água da rocha, transforma águas amargas em águas boas para beber. Enfim, é o cuidado e a provisão de Deus. Perceba que não é muito diferente. Moisés ele deu uma ordem, Moisés ele deu uma instrução, Moisés ele deu um mandamento. Olha, vocês vão colher de segunda a sexta. Na sexta-feira, vocês peguem porção dobrada. Por quê? Porque no sábado vocês vão descansar. Isso era um estatuto perpétuo estabelecido com o povo de Israel. Então eles fizeram o quê? No sábado teve gente tentando colher maná e não tinha. Outro ponto que eles obedeceram, olha, é o pão de cada dia. Como se fosse a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou dai-nos hoje. Perceba que muitos ali, os espertinhos, quiseram colher. O que aconteceu? Teve bicho e cheirava mal, no versículo 20 do capítulo 16. Então é a porção cotidiana, é a porção diária. Então o que nós vemos aqui, que até nos dias de hoje não é diferente, né? Nós muitas das vezes, na grande maioria das vezes, teimamos, desobedecemos, queremos fazer do nosso jeito. O caminho é aqui, nós queremos pegar um atalho para cá, queremos pegar um atalho para colar, queremos pegar outro jeitinho aqui, queremos dar uma volta, quando na realidade o caminho é reto e estreito. Então, que nós possamos tomar, por exemplo, trazendo para a nossa vida a memória o que Deus já tem feito pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pela tua casa, pela tua família, pelos teus. Lembra-te de onde Deus te tirou. Lembra-te de onde Deus te resgatou. Qual é a tua idade hoje? Até aqui Deus não tem cuidado de ti? Até aqui Deus não tem cuidado dos teus? Essa palavra é para nos trazer a memória que muitas das vezes nós ficamos aflitos, ansiosos. O que é a ansiedade? O excesso de futuro. Nós começamos a sofrer, nós começamos a nos preocupar, nós começamos a nos inquietar pelo dia de amanhã. Mas olha que detalhe interessante, nós não temos o amanhã. O que nós temos é o dia chamado hoje, às 12 horas do dia e às 12 horas da noite, onde a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas e são as causas de nós não sermos consumidos. Ou seja, Deus nos deu mais uma página em branco para nós escrevermos um novo capítulo, uma nova página da nossa história. E que essa página e que esse capítulo possam ser escritos com retidão, com temor, com tremor, com obediência, com reverência, com respeito, com santidade. Em nome de Jesus. Capítulo 17, vamos avançar. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Lá vem outra prova. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: Dá-nos água para beber. E Moisés disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, os nossos filhos e o nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: O que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo,
Toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma a tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. Redobra atenção. Sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então perceba que nesse primeiro momento, redobre a atenção e guarde isso na sua memória. Deus fala para Moisés pegar aquela mesma vara. Eu gosto de imaginar, como ele fala aqui, a mesma vara que ele jogou e virou serpente, a mesma vara que ele tocou no rio Nilo e ela se tornou em sangue, a mesma vara que ele tocou nas águas do Rio Jordão e se abriu e fechou. Agora essa mesma vara ele manda ferir, ou seja, ele manda bater na rocha. Preste muita atenção. E Moisés assim o faz e a água sai para todo mundo beber e se fartar. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Agora Moisés vai subir para interceder. E Josué vai com alguns homens ao campo de batalha para poder pelejar, para poder defender os israelitas. Olha o que vai acontecer. Verso 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do monte, ou seja, no pico, no topo. E aconteceu que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, porque isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Arão e Ur sustentavam as suas mãos, um de uma banda e outro de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué desfez Amaleque ao seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Você percebe algo interessante? Você vê aqui que os homens de Deus, tudo com algo em comum, eu não sei se você notou isso, mas eu vou aqui te relembrar, vão edificando altares. Você vê, Noé edificou altar, Abraão edificou altar, Isaac edificou altar, Jacó edificou altar, agora José edificou altar, agora Moisés edifica um altar, e vem um dos nomes de Deus aqui, Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é a minha bandeira. Então você vê que a intercessão ela é importante. Moisés ia desfalecendo, Arão e Ur entenderam, prestaram atenção na mensagem, ficou um com a mão direita, outro na mão esquerda, Moisés segurando a vara, um amparou do lado, outro amparou do outro, e lá no campo de batalha, Josué e os homens selecionados para a batalha. E o que aconteceu? Intercessão, batalha, ação, oração, obra, peleja, Deus deu vitória. Então é muito importante nós termos uma cobertura espiritual ou sermos a cobertura espiritual de alguém, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, do nosso ministério, dos nossos líderes, dos nossos liderados. A importância da oração intercessória. É o que Paulo instrui a Timóteo, que nós devemos interceder, orar com as nossas mãos levantadas, sem ira e sem contenda, a todo tempo, em todos os lugares, tempo e fora de tempo. Ou seja, você tem sido intercessor ou um murmurador? Você tem sido uma intercessora ou uma murmuradora? Questiona, reclama, amaldiçoa, murmura, ao invés de agradecer, orar, louvar, bendizer, glorificar, levantar altares. Pense nisso. Capítulo 18, para nós concluirmos a leitura de hoje. O sogro de Moisés traz a sua mulher e os seus filhos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, e depois que ele lhe havia enviado,
com seus 2 filhos, os quais um se chamava Gerson, porque disse, fui peregrino em terra estranha, e o outro chamava-se Eliezer, porque disse, o Deus do meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés e seus filhos com sua mulher, e a Moisés no deserto, ao monte de Deus, ou seja, o monte Horebe, tinha acampado, disse Moisés, eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, e inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito, a Faraó, aos egípcios, e por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando das mãos dos egípcios. Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios, da mão de Faraó, e que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa que me ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, o seu sogro de Moisés, holocaustos de sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. O povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: O que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só com o povo e está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: É porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. E quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, disse: Não é bom o que fazes. Preste muita atenção nisso. Jetro, ele era um sacerdote midianita. Quando nós chegamos no livro dos Juízes aqui, os midianitas depois eles vão oprimir o povo de Deus. Eles adoravam outros deuses, deuses estranhos. Ele era um sacerdote que adorava outros deuses, porém, ele reconhece a grandeza de Deus. Agora sei que é maior que todos os deuses, porque na coisa que ensoberbeceram, o sobejou. E tomou Jetro holocaustos, sacrifícios e ofereceu ao Deus de Israel. Preste atenção nisso. Ele adorava outro Deus, mas olha agora, ele era um homem experiente, ele era um homem mais velho, ele era pai de Zípora, que era esposa de Moisés. E ele observa um dia inteiro de Moisés e ele vai dar um conselho, ele vai dar uma instrução, ele vai dar uma direção, ele vai dar uma orientação. Toma cuidado, porque muitas das vezes Deus vai usar quem você julga não ser apto, não ser digno, para lhe dar uma instrução, uma orientação, um conselho, uma direção. Toma cuidado. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo de número 21, salvo engano, vai dizer assim, ó, examinai tudo e retende o bem. Então o Jetro, ele foi um observador. E ele viu que aquilo que Moisés estava fazendo, ele não ia aguentar. Ia sobrecarregar a vida dele. Olha a instrução que ele vai dar. Ó. O sogro de Moisés, porém, disse: Não é bom que fazes isso. O que fazes? Verso 18: Totalmente desfalecerás, assim como esse povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não pode fazer. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei que Deus será contigo. Se tu, pelo povo, diante de Deus, e leva tuas coisas a Deus, declara depois os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maioria de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo, e seja que o negócio grave, ou seja, as situações mais graves, tragam a ti. Todo negócio pequeno, eles julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres,
Deus te mandar, poderá então subsistir. Assim também, todo esse povo em paz virá ao seu lugar. Moisés deu ouvidos, ou seja, Moisés ouviu, observou, não olhou para os deuses que ele servia, não olhou para os sacrifícios que ele realizava, mas ele prestou atenção no direcionamento, na instrução. E ele olhou e falou: rapaz, faz sentido. Meu sogro tem razão. Então fique muito atento, muito atenta, porque Deus ele pode usar quem você menos esperar para te dar uma resposta, para te trazer uma solução, para te dar uma orientação, para te fortalecer, para te abençoar, para te ajudar. E muitas vezes por conta da religiosidade ou pela falta de sensibilidade ao Espírito Santo, por falta de discernimento, você pode estar rejeitando aquilo que pode ser a sua vitória, que pode ser a sua bênção, que pode ser aquilo que tanto que você está pedindo e almejando e buscando da parte de Deus. Olha o resultado. E Moisés deu ouvidos à voz dos seus sogros e fez tudo, não pela metade, tudo, não parcialmente, tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgavam o povo em todo o tempo. Negócio árduo trouxeram a Moisés, ou seja, as coisas mais graves, e todo negócio pequeno julgavam eles mesmos. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual foi para a sua terra. Que palavra maravilhosa, que ensinamento profundo, que nós possamos estar atentos, sensíveis e apercebidos à voz do divino e precioso Espírito Santo. Assim como ele usou os corvos para alimentar Elias, e nós vamos ver mais na frente. Assim como ele usou a mula para falar com Balaão, nós vamos ver no livro de Números. Assim como ele usou a grande baleia para engolir o profeta fujão, Jonas, olha, ele pode usar quem ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer, para falar, para orientar, para instruir, para te abençoar. Que eu e você, que nós possamos estar atentos, sensíveis e apercebidos. Perceba que em todo momento o Jetro fala para ele, ó, se Deus te mandar, poderá então subsistir. Ou seja, ele falou, tipo, consulta teu Deus, vê se o que eu estou falando para você é bom. Olha aí essa direção que eu estou te dando, olha essa instrução que eu estou dando. E aí certamente Moisés consultou Deus e ele ouviu, e ele executou, e ele cumpriu, e aquilo trouxe um grande alívio para que ele pudesse continuar a sua peregrinação pelo deserto. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Até amanhã, em nome de Jesus. Paz do Senhor.